Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 26, versículos 36 a 46. Mateus capítulo 26, versículos 36 a 46. A palavra de Deus diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e a dois filhos de Zebedeu, e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se o rosto sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar? Feche os seus olhos. Mais uma vez, vamos pedir que nosso Deus nos fale ao coração. Senhor Deus, Pai amado, nós acabamos de ler a Tua palavra. E nesta hora te pedimos que o Senhor nos conceda a graça de compreendermos, ó Deus, aquilo que lemos, de entendermos, ó Deus, aquilo que será explicado, de guardarmos, ó Deus, aquilo que será aplicado para nós, e por fim, ó Deus, que praticando venhamos em tudo glorificar o Teu nome. Então assiste-nos, ó Deus, desta forma, é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, as tristezas e as angústias dessa vida certamente virão sobre nós. Que notícia ruim, pastor, o senhor me entrega assim no início de um sermão, em uma introdução. As tristezas e as angústias nos alcançarão? Sim. Elas nos alcançarão. E nós recordamos bem onde isso começou, quando olhamos para a narrativa de Gênesis e percebemos lá que quando nosso pai Adão pecou, o nosso Deus se voltou para ele, se voltou para sua esposa, para Eva, se voltou ali também para a serpente, e na hora de entregar ali a devida recompensa para a obra de cada um deles, disse que a partir daquele momento o sofrimento, a morte
e, portanto, a tristeza e as angústias fariam parte da vida do ser humano. Isso está exemplificado, por exemplo, no trabalho, que era uma coisa boa que Deus deu nos seus mandatos criacionais para Adão, e que a partir daquele momento haveria de trazer determinado sofrimento, porque Adão deveria trabalhar e a partir então do suor do seu rosto, de uma criação que agora afetada pelo pecado, haveria de produzir também cardos e abrolhos e gerar dificuldade para o seu trabalho. Eva deveria então dar à luz a filhos em um processo de sofrimento que é recordado por todas as mulheres mensalmente até hoje, com as cólicas e todo o processo. O relacionamento entre o homem e a mulher também foi afetado e marcado pelo sofrimento, pela tristeza e pela angústia. Então veja, meu irmão, minha irmã, que infelizmente o sofrimento é a marca de um ser humano caído, presente em um mundo quebrado. As angústias necessariamente chegarão até nós, assim como também as tristezas. Mas a palavra de Deus nos mostra como nós devemos nos portar quando angústia e tristeza baterem a nossa porta, especialmente porque essa situação terrível de queda e de desespero foi transformada em Cristo Jesus. Ele, que nós comemoramos o nascimento neste mês, é a luz que veio iluminar a nossa escuridão. Ele é aquele que veio retirar a tristeza da nossa alma e nos dar a sua alegria, que é a nossa força. Ele que veio tirar todo o desespero que ainda impera e reina nos homens sem Deus aí na nossa sociedade, no nosso tempo, nos dando a esperança de uma mudança e de uma consolação. De modo, meu irmão, que quando nos aproximamos do texto que acabamos de ler, gostaríamos de trabalhar com vocês uma ideia, e a ideia é a seguinte: as tristezas e as angústias dessa vida certamente virão sobre nós. E diante delas devemos seguir o exemplo do Rei Jesus Cristo. Em primeiro lugar, buscando força e orientação através da vigilância e da oração. E em segundo lugar, aceitando e nos submetendo à vontade de Deus. Me permita repetir, meu irmão, para você gravar e meditar nisso durante a semana. As tristezas e angústias da vida certamente virão. Siga o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Busque força e orientação através da vigilância e oração. E, em segundo lugar, aceite e submeta-se à vontade de Deus. Nós pretendemos expor esse texto e essa verdade em 3 momentos. Peço que você olhe para a sua Bíblia, por favor. Dos versículos 36 a 38, nós veremos juntos que as tristezas e angústias da vida certamente nos alcançam. Nos versículos 39 a 44, veremos que devemos imitar o exemplo do Senhor Jesus diante delas. Em primeiro lugar, buscando força e orientação através da vigilância e da oração. E em segundo lugar, aceitando e nos submetendo à vontade divina. Em sendo assim, irmãos, caminhemos para a primeira parte do nosso texto, onde nós veremos a verdade de que tristeza e angústia é uma marca desse mundo quebrado, de uma humanidade caída. Veremos isso nos versículos 36 a 38, que eu convido-vos a acompanhar a leitura, que procederei novamente. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte.
Ainda com os olhos no texto, irmãos, perceba que o Senhor Jesus deu algumas ordens. A primeira delas foi que eles se assentassem, está no versículo 36, no final do versículo. E que ele tomou aqui os 2 filhos de Zebedeu e a Pedro, e não é sem razão que foram justamente estes 3, a saber, Pedro, João e Tiago, que acompanharam o Senhor Jesus, por exemplo, no Monte da Transfiguração, momento de quê? Grande alegria, de grande honra. Eram eles que estavam ali presentes, e era justamente a estes 3 que o bendito Redentor estava querendo contar com auxílio, com apoio nessa hora difícil do seu ministério terreno. Aos 3 que lhe eram mais próximos. Então, o texto menciona aqui aos 2 filhos de Zebedeu e também a Pedro. E nos diz que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Irmãos, o que é que nós temos aqui? O enfoque dessa primeira parte do nosso texto, irmãos, explicando-o brevemente para vocês, é que o Senhor Jesus está aqui diante de um momento terrível que ele haveria de viver. E o texto mostra plenamente a humanidade do nosso bendito Redentor, ao dizer com palavras muito fortes e vívidas que ele está triste, que ele está entristecendo-se e angustiando-se. E os textos correlatos dizem que ele faz isso até a morte. E a ideia, irmãos, é que diante da morte de cruz que ele haveria de se sujeitar, o seu coração, a sua alma estava profundamente triste e angustiada. Aqui é um prelúdio do que estava prestes a acontecer com ele. Nós obviamente estamos vendo que a narrativa deste evangelho, que tem como tema principal a chegada do rei, o rei está conosco. Este rei haveria agora de ser assunto aos céus, morrendo na cruz do Calvário para nos perdoar os pecados. Então a alma do nosso Redentor estava profundamente triste. Veja que no versículo 26 ele chega ao Getsemane, que é um nome que remete a uma prensa de olivas, né, do fruto da oliveira. E a ideia é esta: ele estava ali reunido naquele jardim, daí tinha ser chamado em outros textos de Jardim das Oliveiras, reunido com os seus discípulos, nesse momento em que o seu coração é tomado de tristeza, como que chorando lágrimas de sangue, diante do que lhe haveria de acontecer. E aqui, portanto, expressa a tristeza do nosso bendito Redentor. E você deve estar se perguntando, mas por que ele estava triste? Ora, pastor, ele não estava tão resoluto. Nós não temos aqui, pastor, há cerca de mais de um ano estudado esse evangelho e visto quantas vezes o nosso bendito Redentor resolutamente, firmemente disse: não, eu vou até a cruz. Quando tentaram dissuadi-lo dessa ideia, ele disse para Pedro, por exemplo: arreda Satanás. Quando Pedro tentou dissuadi-lo de ir à cruz. Então, por que aqui ele expressa isso, irmãos? Será que é por causa do medo do sofrimento da morte? Será que era porque ele sabia que Judas estava se aproximando, como nós vamos ver, se Deus permitir, no próximo domingo? Será que ele estava assim por saber, sendo Deus e portanto onisciente, que o sinédrio o condenaria? Será que era por saber que Pilatos o condenaria? Será que era por saber que o povo haveria de em pouco tempo dizer assim: crucifica-o, crucifica-o, preferindo um ladrão ao seu lugar? Será que essa tristeza, meus irmãos, era o fato do povo necessariamente escolher Barrabás ao invés dele? Será que era ter a plena consciência de que os soldados romanos haveriam de lhe esbofetear o rosto, lhe humilhar, lhe ultrajar, lhe torturar e, por fim, lhe colocar na cruz? Será que era por saber que os discípulos, que até então, tão resolutamente, como vimos no domingo passado, em uma excelente exposição do reverendo Alex, afirmavam todos eles que ficariam firmes com ele até a morte,
mas o nosso Redentor sabia que eles haveriam de traí-lo. Será que era por isso que a sua alma se angustiava e que a tristeza profunda alcançou o seu coração? E a resposta, irmãos, é um não para todas essas afirmações. Todas elas realmente deveriam trazer, em alguma medida, alguma tristeza para o nosso Redentor, mas elas em nada se equiparam à antivisão do que nós vamos estudar com a graça de Deus quando chegarmos no capítulo 27. Quando percebermos que, meus irmãos, aquilo que haveria de realmente esmagar o coração do nosso Redentor e de causar nele profunda tristeza, porque veja, eu e você nos entristecemos e nos angustiamos em um mundo quebrado, não é verdade? Olhamos aí para tanta luta, para tanto pecado, para tanta mentira, para tanto engano, para tanta enrolação, para tanta injustiça, e nos entristecemos. Agora você imagine como era a tristeza daquele que conhece todas as coisas, inclusive sonda os corações, que é o nosso Rei, o nosso Deus, o Senhor Jesus. Ele haveria sim de ser submetido a muito maior tristeza ao perceber em todos os seus aspectos um mundo quebrado e um ser humano caído. Mas o que gerava real sofrimento e profunda tristeza em seu coração era o fato de saber que quando ele fosse para a cruz do Calvário, ele seria abandonado pelo Pai, ele seria moído pelo Pai, ele haveria de perguntar: Deus meu, por que me abandonastes? É ter a noção de que a comunhão perfeita, desde toda a eternidade, haveria de, ali naquele momento, sofrer um abalo, e abalo tal, que Cristo seria feito, meus irmãos, maldito no nosso lugar, que aquele a quem o evangelista Mateus diz, por ocasião do batismo do nosso Redentor, no início desse evangelho, conforme estudamos: este é meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer, em quem eu me comprazo, haveria de ser maldito e abandonado para sofrer a pena do pecado, para pagar pelo pecado meu e seu. Então, olhando para isso, você entende o que Cristo estava passando. Nós não somos capazes, meus irmãos, de medir isso, a profundidade dessa verdade. E esse primeiro momento do nosso sermão está nos chamando à ideia de que o sofrimento e a angústia certamente virão, a tristeza e a angústia certamente virá sobre nós. Veio ao nosso Redentor, este é o momento da tristeza que estava reservada para Ele, de sofrimento, de angústia que estava reservado para o nosso Redentor, e para nós também, irmãos. Há uma teologia aí fora dizendo que o crente não sofre. Há até chamadas igrejas que colocam na sua placa assim: pare de sofrer. Pare de sofrer. Graças a Deus, o nosso Redentor traz alívio ao nosso sofrimento. Sim, Ele faz isso. Mas será que nós estamos isentos do sofrimento? Eu queria fazer um breve percurso com você para Mateus, para lembrar você sobre a verdade que angústia e sofrimento são marcas da nossa vida, ainda que sejamos cristãos redimidos por Cristo Jesus. Abra, por favor, no capítulo 5, versículos 10 a 12. Deixa marcado aí no nosso texto, você vai voltar para ele daqui a pouco. Agora você vai para o capítulo 5, versículos 10 a 12. Você há de recordar que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Será que perseguição traz tristeza? Será que perseguição traz angústia? Traz. Então, isso haverá de nos marcar. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por causa de Cristo. Cristo é a justiça de Deus, porque deles
é o reino dos céus. E o texto segue: bem-aventurados sois, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultais, porque é grande o vosso galardão, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Nós seremos perseguidos, irmãos, sofreremos, a angústia baterá à nossa porta. Vá alguns capítulos à frente, em Mateus, no capítulo 10, versículos 16 a 24, e veja quais são as palavras do nosso Redentor com relação a isso. Esse eis aqui é uma bandeira enunciativa grande, está dizendo assim, preste atenção no que vem em seguida, esse eis aqui. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, ovelhas no meio de lobos. Olha só, irmãos. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. E o versículo 24, que na sua Bíblia, pelo editor, está colocado em uma outra perícope, em outra passagem. Veja aí o que o versículo diz. Vamos ler uma só voz o versículo 24? O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Se perseguiram ao nosso mestre, irmãos, imagine a nós, que não estamos acima dele. Ele que nunca pecou, nunca falhou. Imagina nós. Vá agora para o capítulo 16, irmãos, uma leitura rápida, do versículo 24 apenas. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Nosso Deus é tão bondoso, irmãos, que até mesmo as angústias e tristezas que certamente nos alcançam em um mundo quebrado, em uma humanidade caída, são usadas por Ele mesmo como instrumento nas suas mãos para nos aprimorar, para nos edificar. Nós lemos apenas alguns textos aqui no Evangelho de Mateus, mas se percorrêssemos juntos as páginas do Novo Testamento, iríamos ver a chamada teologia da alegria e do sofrimento. Um pastor que você já deve ter ouvido falar bastante dele, que é o John Piper, ele tem um livro chamado Alegre-se os Povos, e ele compõe uma espécie de teologia da alegria. Quer dizer que a nossa verdadeira alegria está em nos satisfazermos em Deus, a despeito das tristezas que marcam esse mundo caído. As lutas vão vir, as angústias vão chegar, mas nós nos satisfazemos em Deus, porque o próprio Deus nos resgata, nos salva, nos enche de esperança e nos dá os meios pelos quais nós podemos lidar com a tristeza e com a angústia que certamente nos alcançarão. Muito bem, pastor. E quais são esses meios? O texto está nos dizendo. Isso vai nos encaminhar justamente para a nossa segunda porção do nosso texto. Olha, tristeza e angústia certamente vão nos alcançar. O que é a primeira coisa que nós devemos fazer? Imitar Jesus. Imitar o nosso rei. E o que foi que ele fez?
ele buscou orientação e força através da vigilância e da oração. Então, diante da tristeza, diante da angústia, das suas lutas, qual é a primeira coisa que você deve fazer? Busque orientação e força através da vigilância e da oração. Leia comigo, por bondade, meu irmão e minha irmã, os versículos 39 a 44. Vimos que o nosso Redentor foi com eles para o Getsêmani, pediu para eles ficarem aguardando. E aí o versículo 38 diz sobre a sua tristeza, triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E aí agora, a partir do versículo 39, vamos proceder à leitura. Pedimos que você acompanhe, por favor. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Este passe aqui, irmãos, é interessante porque ele está no imperativo na língua grega. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Ou seja, Cristo tinha autoridade, se ele quisesse, para não passar por aquilo. Mas ele não optou fazer isso, irmãos. O texto segue: Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesses vós vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Interessante é que Pedro negou ao nosso Redentor 3 vezes, e mais uma vez o número 3, haveria de negar o Redentor conforme a narrativa 3 vezes. E aqui os discípulos falharam 3 vezes em acompanhá-lo. E note, meu irmão, há um ensino muito precioso aqui na simples leitura do que acabamos de ver. Quando o Senhor Jesus precisava de ajuda, ele que ajudou tantos discípulos, o que foi que os discípulos fizeram? Não vigiaram, não oraram com ele e fizeram o quê? Dormir. Veja que esse texto faz um contraste muito claro de que naquilo que nós somos falhos, o nosso Redentor é perfeito. Eles não puderam acompanhar o bendito Redentor, não oraram, não vigiaram. Aliás, irmão, olha para cá. Quando você está passando por angústia e por tristeza, que certamente alcança você como alcança a mim, a gente tem a tendência de procurar por quem a gente ama e procurar por aqueles que somos mais próximos, na verdade. Isso não está errado. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos procurar o Pai. Cristo chamou eles para dizer assim: vocês vão chegar aqui, ficar comigo, me deem um suporte agora, eu preciso de vocês nessa hora, porque eu vou recorrer a quem realmente pode me ajudar. Vocês vão ficar aqui para vigiar, para me dar uma força e para orar juntamente comigo, mas eu vou orar, eu vou pedir ao Pai. Irmão, quando você está enfrentando a luta, a quem é que você deve recorrer? Ao Pai. Mas você também pode contar com seus irmãos, pedindo que eles te amparem, vigiem juntamente com você, orem juntamente com você. O enfoque aqui, meu irmão, explicando essa porção, é que o Senhor Jesus, ele, depois de ter expressado a sua angústia, a sua tristeza, agora ele vai buscar no Pai a orientação e a força necessária para enfrentar tudo aquilo que ele já sabia que enfrentaria. E especialmente essa questão
do afastamento completo do peso dos pecados de todos os homens, em todos os tempos, todos os eleitos de todos os tempos na cruz do Calvário. Veja aí os versículos 39, 42 e 44. Jesus ora ao Pai, expressando sua angústia e também buscando orientação e se voltando ao Pai para isso, e pedindo também a vigilância. Eu não sei se você se recorda bem disso, mas constantemente eu, o pastor Aleque, os presbíteros, quando estamos ensinando, temos muitas e muitas vezes falado para a igreja: meus irmãos, Deus é muito bom para conosco, porque Ele deixou para nós os meios de graça, para nos auxiliar, né, na nossa salvação, para nos capacitar aqui a nos aproximarmos dele. São os meios pelos quais Ele nos concede graça. Mas para além dos meios de graça, existem as chamadas disciplinas espirituais, como o jejum e como a vigilância. O que é a vigilância, irmãos? É estar constantemente atento e focado na vida e na realidade espiritual. É estar vigilante, espiritualmente falando, estar focado na realidade espiritual. Nesse embate, nessa guerra que nos cerca o tempo todo, irmãos, na nossa tomada de decisão, em um mundo caído, em um inimigo que quer nos atacar, estamos vigilantes. Essa é a linguagem que Paulo utiliza, por exemplo, ao escrever aos crentes de Éfeso, capítulo 6, falando sobre a armadura de Deus, dizendo que Satanás é um estrategista e que no dia mau, quando você deixa uma das partes daquela armadura de lado, o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, quando você deixa de proteger-se, a couraça da justiça, é nesse momento que esse estrategista, que é Satanás, vai procurar uma brecha nas suas defesas para enviar um dos seus dardos inflamados e tentar lhe atingir. Uma guerra quando você não está vigilante, você se desprotege. A vigilância é uma disciplina importante hoje que precisa ser resgatada. Existem inclusive livros que estão tratando hoje em dia do resgate da vigilância como uma disciplina espiritual para a vida da igreja. E aqui, meus irmãos, nós vimos uma falha terrível por parte dos discípulos. Eles não vigiaram, não oraram e não ajudaram o nosso bendito Redentor nesta ocasião. Mas, apesar da falha deles, quem nos deu o modelo de como fazer? A tristeza vai chegar, a angústia também. E quando chegar, eu devo vigiar. Eu devo ter noção que as lutas que eu enfrento têm uma dimensão espiritual. E que eu preciso estar vigilante e consciente disso. E preciso recorrer ao Pai e orientação. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E que cálice é esse, irmãos? É o cálice da ira de Deus. Para que você bebesse o cálice da bênção aqui, todo mês da Santa Ceia, Cristo precisou sorver o cálice da ira de Deus, e era justamente por isso que ele chorava lágrimas de sangue, e que angustiava-se e entristecia-se mortalmente no Getsêmani. A tristeza vai chegar. O que é que eu devo fazer, pastor? Orar. Deus me ajuda. Como é que eu faço, pastor, para lidar com essa situação que está chegando até mim? Pastor, o senhor sabe que o meu coração, meu Deus, o senhor sabe que o meu coração está angustiado. O senhor sabe que eu estou entristecido. O que é que eu faço diante dessa situação? Busque orientação. Pai, se for possível, Senhor, passe de mim essa tristeza, resolva a situação. Meu irmão, das duas, uma. Ou Deus vai resolver a situação para você, quando for do propósito dele que a situação seja resolvida, ou ele vai deixar que essa situação permaneça. Mas esse deixar é com um propósito de que você seja trabalhado, de que você seja edificado, de que você aprenda que há aspectos da sua vida que precisam ser tratados. Não é essa a linguagem do apóstolo Pedro, escrevendo para os crentes da dispersão, que estavam sendo duramente provados. A ideia
ouro sendo depurado, as impurezas do metal sendo retiradas por um processo de esquentar aquilo ali. Uma metáfora para dizer, olha, nós enfrentamos os sofrimentos, mas as angústias, os sofrimentos, as tristezas são a universidade de Deus, o processo formativo de Deus para a vida do crente. E a pergunta é, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar em meio a essa tristeza? A confiar mais no Senhor, a entender, irmãos, que às vezes Deus abre uma porta, fecha outra, e que isso é propósito dele para a sua vida. Pergunte assim, Senhor, me dá entendimento para que eu compreenda por que isso está acontecendo comigo. E Deus vai falar ao seu coração, vai lhe dar sabedoria, e você vai orar, e pela graça de Deus vai acontecer a segunda coisa que você é chamado a fazer com a tristeza e angústia que certamente vai chegar até você. Primeiro, buscar orientação e força, orando e vigiando. E em segundo lugar, meu irmão e minha irmã, aceitando e submetendo-se à vontade de Deus. É isso que nós encontramos nos versículos 45 e 46, que dizem assim: Então voltou-se para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Nosso Redentor pediu, submeteu-se à vontade de Deus. O cálice da ira não haveria de ser passado, ele haveria de sorver esse cálice. Meu irmão, tantas e tantas vezes nós pedimos que Deus retire determinadas coisas da nossa vida, que cure aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza. E muitas vezes, irmãos, Deus não retira isso, sabe por quê? Me perdoem a expressão, mas ela é essa mesmo. Porque nós não temos ouvido a sua voz, muitas vezes não tomamos vergonha na cara. E recebendo instrução de Deus, não seguimos, não atentamos. Então Deus permite que aquela coisa fique ali. Sabe por que Ele permite aquele sofrimento, aquela angústia, aquela tristeza? Para nos trabalhar a alma e nos aperfeiçoar. A aceitação e a submissão de nosso Redentor, meus irmãos, à vontade do Pai, mesmo diante do terrível cenário que se avizinhava, era fundamental para a nossa salvação e um exemplo que nós precisamos seguir. Os versículos 45 e 46 mostram que o Senhor Jesus desperta os discípulos e se prepara para enfrentar o cumprimento de sua missão, enfatizando a submissão aqui dele à vontade do Pai. E nós precisamos também estar submissos à vontade do Pai. Isso implica, meu irmão, que quando o sofrimento e a tristeza, apesar de todos os seus rogos, não são retirados da sua vida, é porque Deus quer lhe ensinar alguma coisa, quer trabalhar em sua vida. E que você precisa aprender com isso. Lidar com isso. Eu queria mostrar como o escritor aos Hebreus enfatiza isso e explica o que está acontecendo aqui. Rapidamente, abra, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 7 a 10. Diz assim o texto: Ele, Jesus, Hebreus 5, 7 a 10, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, olha só, irmãos, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, o sofrimento deve ser encarado por nós, a tristeza, a angústia, como processo formativo de Deus nas nossas vidas. Deus vai usar isso para nos aperfeiçoar e para nos conformar à imagem do seu Filho, que deixou esse exemplo preciosíssimo que nós estamos debruçados essa noite. Em resumo, para concluir, portanto, diante das angústias da vida, nós somos chamados a imitar a fé, a obediência, a vida de oração, a diligência, a vigilância do Rei Jesus no Getsêmani, buscando força e orientação em Deus. Faça isso, meu irmão, através de uma vida de oração e de submissão à vontade de Deus para a sua vida. Tem gente, meu irmão, que quando o espinho não é tirado da carne, começa a fazer o quê? Murmurar, só vive reclamando, só vive de cara fechada. Ah, Deus, não era esse o emprego que eu queria. Ah, Deus, não é esse marido que eu queria, a esposa que eu queria. Olha como é o temperamento dela. E não é isso, e não é isso, e não é isso, e não é isso. E muitas vezes fecha os olhos para aprender o que Deus quer ensinar quando passamos por estas coisas. Nós falhamos, meus irmãos, em esperar por problemas. A gente não gosta dessa realidade de que angústia e tristeza são marcas da nossa vida. A gente não gosta. Falhamos ao esperar por estas coisas. Falhamos ao passar pelos problemas. Quando estamos passando, muitas vezes, ao invés de estarmos sendo edificados e trabalhados por Deus, estamos pecando mais ainda, porque no meio do sofrimento começamos a fazer estas coisas, botar a culpa no outro, ficar nervosos, começamos a, às vezes, questionar a Deus de forma pecaminosa, começamos a murmurar, a reclamar demasiadamente. Nós também falhamos em vigiar, em perceber a realidade espiritual que está por trás destas coisas. Nós falhamos em orar quando estamos enfrentando essas coisas. Buscamos a resposta no saldo bancário, no plano de saúde, em meio ao sofrimento. Colocamos as nossas esperanças no lugar errado. Mas graças a Deus por Cristo, que nos ensina a fazer. Falhamos em esperar problemas, mas Cristo nos ensina como devemos lidar com os problemas. Graças a Deus por Cristo, porque falhamos em passar pelos problemas, mas Ele nos fortalece e Ele mesmo nos diz que está conosco em meio aos nossos problemas. Ele é o bom pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo. Eu tenho consciência de que o seu bordão e o seu cajado me consolam. É neste mesmo evangelho que ele diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque naquilo tudo que eu sou falho, Ele foi perfeito, e porque hoje Ele me dá o Espírito Santo e me capacita a o quê? A agora vigiar. Quando eu falho na vigilância, Cristo está sempre alerta: não dormita o guarda de Israel. Quando eu falho em orar, o Espírito Santo aperfeiçoa as minhas orações, o Espírito de Cristo. Oh, irmãos, como Deus é gracioso. Portanto, essa semana, e já preparando-nos para o ano vindouro, que está aí às portas, ao olhar para o sofrimento, nós devemos entender que ele é uma realidade em um mundo quebrado e caído, em primeiro lugar. Entender que em meio a esse sofrimento, Cristo sofreu o maior de todos eles, para que a alegria do Senhor seja a minha força, mesmo em meio ao sofrimento. Nele eu posso me alegrar, e o mundo pode olhar para você e dizer assim: como é que alguém que passa por tanta luta é alegre desse jeito? Porque a nossa esperança é Cristo, Cristo Jesus.
ainda que nós, meus irmãos, falhemos na vigilância e na oração, Cristo nos capacita hoje a orarmos e vigiarmos por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você vai lidar com sofrimento ainda na sua vida. E na hora de lidar com ele, sempre lembre disso. Vigiar, orar, aceitar a vontade de Deus e buscar aprender com tudo aquilo que você tem passado. Que Deus aplique sua santa e bendita palavra aos nossos corações. Amém.